Olá, eu sou a Priscila e você está no De Frente com o Mal. E hoje nós vamos contar a história de Alison Jackson Foy. Mas antes eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos casos e também, se puder, nos seguir lá nas outras redes sociais. Agora vamos pro vídeo. O caso de hoje vai se passar na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, no ano de 2006 e, como eu disse, vai contar a história de Alison Jackson Foy, que na época dos acontecimentos tinha 34 anos. A Alison era conhecida por ser uma pessoa muito extrovertida, ela gostava de passar o tempo com a família e amigos, e na época ela tinha 2 filhas e era casada. A Alison cresceu em Nova York e passou a maior parte da sua vida no estúdio de dança que pertencia ao seu pai, primeiro como aluna e depois como uma professora muito popular entre os alunos. A Alison se casou com Mike Foy aos 30 anos e logo eles tiveram suas 2 filhas, e é dito que a Alison ficou muito animada com a maternidade. Em 2005, o marido da Alison teve muita dificuldade em arrumar emprego, então por isso eles se mudaram para Carolina do Norte para procurar novas oportunidades. A mudança não foi fácil e acabou causando problemas para o casal. Em 2006, a Alison foi visitar a irmã e contou que estava com problemas financeiros e também problemas no casamento. Mas após conversar com a irmã, a Alison ganhou um novo fôlego e começou a fazer novos planos para o futuro, começando por procurar um novo emprego. E após 2 semanas, a Alison arrumou emprego em um hotel ali da cidade e é dito que ela estava bem animada com esse novo trabalho. Na noite de 29 de julho, a Alison se encontrou com um amigo chamado Chris Williams. Esse era o melhor amigo da Alison e ela, como estava animada com o trabalho, queria sair para comemorar, então por isso eles foram a um bar. Quando a Alison fala que vai embora às 2 da manhã, o Chris diz que não é uma boa ideia ela ir dirigindo, já que ela tinha bebido, então ele sugere dela pegar um táxi. Então o táxi logo chegou, Alison entrou e essa foi a última vez que ela foi vista. No dia seguinte, que era um domingo, a Alison ainda não havia chegado em casa. O marido não achou estranho, já que eles estavam tendo problemas no casamento, e imaginou que ela tivesse passado a noite fora para esfriar a cabeça. Na segunda-feira, a Alison ainda não tinha voltado para casa, então o marido resolveu registrar o desaparecimento dela na polícia. A polícia começou as investigações pelo bar onde a Alison foi vista pela última vez e lá encontraram o carro dela intacto. Eles interrogaram as pessoas e tentaram localizar o taxista que a pegou naquele dia. Após verificar registros de empresa de táxi, a polícia não teve nenhum indício de que um táxi foi chamado para aquela localidade naquela noite. Quando ficaram sabendo do desaparecimento da Alison, a família dela imediatamente foi para Carolina do Norte ajudar nas buscas, mas eles notaram que uma pessoa não estava ajudando, o marido da Alison. Eles fizeram uma descoberta alarmante. Eles descobriram que o marido da Alison havia cancelado a linha de celular dela, segundo ele, foi para não pagar a conta. E isso levantou bastante suspeitas, já que o celular era o único meio que eles poderiam entrar em contato com a Alison. A polícia então chama o Mike para o interrogatório, também faz uma busca na casa dele, procura para ver se ali ocorreu algum crime, mas ele não foi considerado suspeito e também não encontraram nada na casa. A família então contrata um detetive particular que ficou trabalhando no caso durante 1 ano e em 2007 ele recebeu uma dica para talvez solucionar o caso. Ele recebeu o e-mail de uma mulher chamada Susan Ayanone e ela queria saber por que estavam dizendo que o marido dela era suspeito de um crime.
Ninguém sabia quem era essa Susan, mas estava claro que ela estava querendo limpar a barra do marido dela. O detetive então descobriu que o marido da Susan era um cliente regular do bar onde Ellison estava, e ele também era taxista. É dito que ele dirigia um táxi azul. E o nome do marido da Susan era Tim Ayanone. O detetive tinha a descrição do taxista que pegou a Ellison naquele dia e ela bate perfeitamente com as características do Tim. Então o detetive conta isso para a polícia, que começa então a virar as investigações para o Tim Ayanone. É dito que o Tim passava muito tempo naquele bar e que todo mundo conhecia ele lá por ele ser taxista, mas ele também era conhecido da polícia por ter sido preso por ter atacado uma garota de programa alguns meses antes da Ellison desaparecer. Devido a todos esses indícios, o Tim se tornou um suspeito e quando questionado aonde ele estava na noite do desaparecimento de Ellison, ele disse que estava em casa com a esposa. Mas a polícia disse que o álibi dele não pode ser verdadeiro porque, segundo os registros, ele só parou de trabalhar naquela noite bem depois da meia-noite, então não teria como ele estar em casa no momento em que a Ellison desapareceu. A fim de provar então sua inocência, o Tim se submete a um teste de polígrafo e após os resultados, a polícia diz que ele não parecia estar mentindo, o que levou as investigações às estacas zero, já que ele era o único suspeito daquele caso. Em 28 de abril de 2008, quase 2 anos após o desaparecimento, uma reviravolta acontece. Um dos investigadores recebeu uma ligação de que em uma área de floresta haviam restos mortais de 2 pessoas e essa área de mata ficava a apenas 5 quilômetros do bar onde Ellison desapareceu. Os corpos estavam totalmente decompostos, mas tem um detalhe que poderia ajudar a identificar um deles. Quando desapareceu, a Ellison estava usando uma regata rosa e um suéter, e um dos cadáveres encontrado estava envolto nesses materiais. A polícia então tirou fotos de alguns acessórios que foram encontrados ali naquele local e mandou para a irmã da Ellison perguntando se ela reconhecia algum, e ela disse que pertenciam a Ellison. Após 5 meses, os exames revelaram que um daqueles restos mortais eram de Ellison e também revelaram que ela foi atacada com mais de 40 golpes de faca. O outro corpo era de Angela Houghton. Ela desapareceu em 2007 e era garota de programa, e a polícia desconfia que a mesma pessoa tenha cometido os 2 crimes, o que levantou a suspeita de que talvez um serial killer tivesse à espreita. Após 2 semanas, um amigo da Ellison foi levar flores ali no local onde ela foi encontrada, e quando ele olhou para baixo, ele viu um osso pequeno em cima de uma folha, algo que poderia ser facilmente levado pelo vento, o que deixou claro que, na verdade, quem fez aquilo com a Ellison havia retornado no local e colocado há pouco tempo aquele osso ali, e exames foram feitos e foi comprovado que aquele osso também era da Ellison. A área foi novamente periciada em busca de algum DNA, mas infelizmente nada foi encontrado. Um funcionário que trabalhava no restaurante ali próximo se apresentou à polícia e disse que em diversas ocasiões ele viu um táxi azul parado ali nos fundos daquele restaurante. Ele conta que em uma das ocasiões o carro recuou até o fundo e aí alguém colocou sobre ele uma lona preta e depois disso ele viu o carro lá algumas outras vezes. Então, mais uma vez, as evidências apontaram para Tim Ayanone, que, como dito antes, dirigia um táxi azul. A polícia então pediu para que o funcionário descrevesse esse homem para poder a polícia fazer um retrato falado. Durante o interrogatório do Tim, o investigador notou que o Tim usava óculos e que era idêntico aos óculos da pessoa do retrato falado.
A polícia determinou que os restos mortais de Ellison e de Angela foram encontrados a apenas 90 metros do local onde Tim Ayanone havia atacado aquela garota de programa. A polícia então conseguiu um mandado para poder investigar o carro e a casa do Tim, mas infelizmente nada foi encontrado contra ele e ele se diz inocente. 4 anos depois, em 2012, o Tim foi preso por desfalque e invasão a domicílio, mas nada relacionado ao caso de Ellison. E por essas acusações, ele cumpriu 6 anos de prisão. As investigações continuaram, mas eles eliminaram todos os suspeitos. Mas para um dos investigadores, Tim Ayanone não está descartado e diz que tem prova suficiente para poder indiciá-lo por ter tirado a vida de Ellison, só que são apenas provas circunstanciais. A promotoria quer fazer justiça, mas infelizmente sem provas físicas, eles não podem acusar Tim Ayanone de nada. E o mistério sobre quem tirou a vida de Ellison continua. Então é isso, esse foi o caso de hoje. Peço novamente para você deixar o seu like, se inscrever no canal e também, se tiver alguma coisa que eu não falei sobre esse caso, pode comentar aqui. Comenta o que você achou do vídeo e também pode sugerir novos casos para trazermos aqui no canal. E até o próximo vídeo.